falei desse dorama no TikTok e já tá com 50 mil visualizações por lá, vários comentários exaltando essa história. E agora que eu terminei de assistir, é óbvio que eu ia vir aqui recomendar pra vocês, porque realmente é um dos doramas mais emocionantes que eu já assisti até hoje. E com certeza, se você gosta do mesmo tipo de coisa que eu gosto, você vai se apaixonar demais por essa história. Eu sou a Jussara, você pode me chamar de Sara, esse é o canal Vida de Seriatriz e hoje eu vou te apresentar o dorama Angel's Last Mission Love, ou como ficou aqui no Brasil, Anjo do Amor. Vamos direto então para aquele resumão gostoso que vai te convencer a assistir essa história. Já adianto para você que o dorama tá disponível na Netflix, o que facilita e muito a nossa vida de dorameira, e tem 16 episódios. Nesse dorama nós acompanhamos inicialmente um anjo chamado Kim-Dan. E o Dan, ele é um anjo cuja missão é resgatar o espírito de animaizinhos. Pois é, você já se apega com o personagem protagonista logo de início porque ele é maravilhoso. Então a gente vê que ele faz o resgate de bichinhos que morreram atropelados, de bichinhos que foram maltratados por seres humanos. E toda vez que ele vai resgatar um animalzinho, ele aproveita para dar uma certa lição de moral em algum ser humano que tenha feito alguma coisa considerada errada. A primeira coisa que a gente aprende nessa história, então, é que os anjos, eles não podem se meter com os seres humanos. Então, cada vez que ele dá uma punida ali num ser humano, ele recebe uma bronquinha quando ele chega lá para poder repassar a missão dele, porque ele tem um chefe, tem toda uma hierarquia angelical dentro dessa história. Então, os anjos, eles não podem interferir na vida dos seres humanos, nem mesmo pra dar uma lição de moral, nem mesmo pra poder salvar um animalzinho. Mas ele sempre dá o jeitinho dele porque ele é bem moleque. A história do nosso anjo se complica quando ele encontra com a protagonista da história, que é uma bailarina que ficou cega por conta de um acidente que ela sofreu recentemente. Antes, vocês precisam saber que ele estava prestes a se aposentar. Ele estava quase indo para sua última missão e depois dessa missão era céu e vou morar ali na casa do pai, não preciso mais me preocupar com cumprir missões angelicais na Terra. No entanto, quando ele conhece essa bailarina, alguma coisa acontece entre eles, porque normalmente ele interfere na vida dos seres humanos, mas os seres humanos não conseguem ouvir ele, sentir a presença dele, sentir o cheiro dele, ouvir a voz dele. Esse tipo de coisa simplesmente não acontece, até que ele encontra com a protagonista. Ele fica sentado do lado dela num banco, quando de repente ela sente que ele está ali, ela sente a presença dele e ele fica tipo: como assim? O que tá acontecendo? Tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. Beleza, ele acredita que, é só alguma coisa bizarra, vida que segue, já tá quase encerrando a missão dele, ele vai voltar pro céu. Quando, de novo, ele é colocado no caminho dessa moça, e essa moça, ela está prestes a morrer, porque ela sofre um acidente, ela fica ali por um fiozinho, a vida dela está prestes a acabar, e ela, de novo, sente a presença dele, e ela faz um pedido pra permanecer viva. E ele não sabe o porquê, mas ele simplesmente não consegue ignorar o pedido dela e seguir em frente, que é o que ele deveria fazer, porque, de novo, anjos não podem se meter na vida dos seres humanos. Ele acaba deixando isso de lado e ele acaba resgatando ela e deixando ela viver. Óbvio que ele ia ser punido por conta disso, porque afinal de contas, a maior regra que ele precisa seguir é não interferir na vida dos seres humanos. Só que a punição dele veio de um jeito que ele não imaginava. Ele imaginou que ele ia sofrer qualquer tipo de punição, menos essa. A punição que ele recebeu foi voltar pra Terra como um ser humano e encontrar um amor pra protagonista. Ai, Jussara, tão clichê? Sim, mas tem um motivo pra isso. Desde que a protagonista ficou cega, ela tem um humor muito ruim mesmo. Ela tá sempre estressada, sempre descontando tudo em todo mundo, porque primeiro ela não pode dançar, ela já é órfã, ela já perdeu os pais, ela nunca consegue um transplante de córnea, porque toda vez que tá tudo certo pra ela ser transplantada, alguma coisa acontece, então ela começa a entender que Deus tá contra ela, tipo, tudo de errado acontece comigo, cara, eu só me lasco. E ainda temos na trama uma família que é parente da protagonista, que essa família é o cão purim na Terra e só quer prejudicar ela porque eles estão de olho na empresa dela e eles têm inveja porque ela é uma bailarina incrível, é a melhor bailarina que se tem na Coreia, toda aquela história. Então a vida dela realmente é uma merda, ela é privilegiada, ela tem dinheiro para caralho, sim, mas a vida dela é uma merda. Ela tá sempre perdendo pessoas que ela ama, ela não pode confiar em ninguém, ela sente que ela não tem família, e a única pessoa que ela realmente gosta ainda, que está ao lado dela, eventualmente também morre. Então ela tem os motivos
motivos dela pra não acreditar que as coisas boas podem acontecer com ela. Então a missão dele é encontrar um par pra ela e ele percebe que ele tem uma oportunidade quando um diretor de balé chega na cidade pra trabalhar no balé que é dela. E por algum motivo, que é um mistériozinho que eu não posso te contar porque seria um spoiler, e eu fiquei tão surpresa com esse acontecimento que eu quero que você fique também. Mas quando esse cara chega, por algum motivo, ele está obcecado com a protagonista. Ele quer fazer o balé dele funcionar, mas ele quer que ela seja a protagonista da história dele. Por quê? Porque ele decidiu que tem que ser assim, porque ela é a melhor bailarina e ele quer fazer ela voltar aos palcos, ele quer mostrar pra ela que a dança pode salvar ela, enfim. Então quando o Dan olha pra esse cara e olha pra ela, fala, porra, já tenho aqui a minha costela. Ele chama de costela, tipo Adão e Eva. Ele fala, porra, já tenho aqui minha costela, eu só preciso fazer ele se apaixonar por ela se apaixonar por ele e vai ficar tudo certo. Eu nem preciso te dizer que em algum momento dessa história, o nosso querido anjo vai acabar se apaixonando pela nossa querida protagonista, não é mesmo? Eventualmente, isso vai acontecer e é aí que a coisa ganha um novo rumo, porque a missão dele primeiro era encontrar um amor pra ela. Mas de repente a missão dele passa a ser sobreviver e conseguir seguir com ela ao lado dela. Agora ele está apaixonado por ela e ele precisa dar um jeito dos dois ficarem juntos. Existe uma regra dentro dessa história que é: o anjo, ele não pode se apaixonar por um ser humano, ele não pode amar ninguém mais do que ele ama a Deus. Então ele não pode se envolver com um ser humano, caso contrário, caso ele insista nisso, ele é punido virando pó. Então assim... e existem outras formas também dele acabar se transformando humano, mas todas as formas envolvem uma grande tragédia. Aliás, uma coisa que eu amo muito e que eu já ressaltei pra vocês que isso acontece muito em doramas e acontece aqui também, a profissão da protagonista é muito explorada dentro da trama. E ela é uma bailarina e ela vai interpretar no balé a história de Giselle. Eu acho tão bonitinho na trama porque eles falam Giselle. Eu não sei se vocês conhecem a história de Giselle no balé, mas é uma história de uma moça. Tem dois caras interessados nela, um é um guarda-caças e um é um príncipe. O príncipe se interessa por ela e ele se passa por um camponês. Ele usa um nome falso pra poder se aproximar dela e ela acaba se apaixonando por ele. Só que ele é um príncipe e como príncipe, ele já está destinado a se casar com outra pessoa e ele esconde isso da Giselle. O guarda-caça, que é apaixonado pela Giselle, vê ela apaixonada pelo outro cara e fala: que merda é essa? E por ciúme, ele investiga a história do cara por quem ela está apaixonada e descobre que ele é um príncipe e conta essa verdade pra Giselle. E nisso, a mãe dela sonha, a mãe da Giselle sonha, que ela vai morrer antes da noite de núpcias. E mulheres que morrem virgens, elas viram meio que espíritos, ali é um espírito chamado Wallace. E é o que acontece quando a Giselle descobre que ela está apaixonada por uma pessoa que é um príncipe, que é praticamente inalcançável pra ela, e que esse príncipe já tá destinado a outra pessoa, ela enlouquece e ela acaba se matando. E aí ela vira um espírito, ela vira essa Wallace. Mais pra frente da história, o guarda-caças, ele acaba sendo punido também, ele acaba falecendo. E o cara por quem ela era apaixonada quase morre também, só que por conta do amor dela, ele sobrevive. Só que eles nunca poderão ficar juntos porque ela é uma Wallace e o destino dela agora é viver daquele jeito. Então é uma tragédia e é muito interessante porque a história sendo contada dentro da trama meio que reflete na nossa protagonista. Então a gente vê a protagonista vivendo nos palcos do balé uma história que meio que tá acontecendo com ela na vida real. Porque embora o Dan, né, o nosso anjo, ele não esteja destinado a uma outra mulher, um romance, ele é destinado a servir Deus e ele não pode simplesmente largar Deus pra ficar com ela, porque haveria uma punição não apenas pra ele, mas pra ela também. Então é quase uma tragédia o que a gente assiste, mas de uma forma bem mais leve. A história inteira ela é muito incrível. A trilha sonora desse dorama é um negócio assim surreal de impecável. Eu acho que é a trilha sonora mais perfeita que eu já vi num dorama até hoje, simplesmente pelo fato de que as músicas elas carregam um tom de emoção muito grande, é um tom emocional muito grande. A música de abertura, ela já faz o seu coração bater mais rápido. E toda vez que eles encaixam uma das músicas da trilha sonora dentro das cenas, é realmente algo assim incrível, que causa um impacto. Você sente uma conexão muito grande com a história. Quando eu fiz esse vídeo lá pro TikTok, algumas pessoas comentaram que os últimos episódios, meio que do 10º episódio até o 15º, eram episódios meio que encheção de linguiça. E eu discordei absurdamente.
por isso que eu sempre falo pra vocês que me assistem, assistam as histórias que vocês se comprometeram a assistir de verdade, larga o celular de lado, presta atenção no que está sendo contado, porque eu vejo esse repertório se repetindo várias vezes, das pessoas falando, ai não, aquela série, muita encheção de linguiça, muita cena que não tinha necessidade. Será que realmente é o problema da série, ou será que é a sua ansiedade atrapalhando você prestar atenção na história e fazendo com que você acredite que aquilo que eles se desprenderam a mostrar não era necessário porque você tinha pressa que acabasse logo, entende? Então a história pra mim, principalmente nos episódios finais, foi ficando cada vez mais importante, cada vez mais urgente, mais necessária. As explicações a respeito da parte mitológica, de como que a hierarquia dos anjos, como que os anjos são punidos se eles fizerem coisas que eles não deveriam. Toda essa parte é realmente muito incrível e a protagonista em si, ela é uma personagem que merece muito a sua atenção. Porque eu vi algumas pessoas falando, eu não tive paciência de assistir esse dorama porque a protagonista, ela é muito chata. Cara, a protagonista, ela é sim mimada, ela sempre teve tudo que ela queria, no entanto, ela é uma pessoa que sofre pra um caralho, ela não vê a vida em cores, ela vê a vida em preto e branco, ela não consegue encontrar motivos pra ser feliz, e é por isso que ela é ranzinza e chata daquele jeito com as pessoas, porque tudo que é de ruim já aconteceu com ela. Ela só perde a vida inteira. Apesar de ser privilegiada, ela só perde a vida inteira. Então, a partir do momento que você se permite conhecer a personagem, você percebe que ela não é chata, ela é triste, ela sofreu demais já e ela precisa ter uma motivação. Mas pro fim, quando ela encontra, né, o amor e quando ela se apaixona, você percebe a mudança radical que acontece na personagem e é muito legal de acompanhar essa mudança. A gente também tem a coadjuvante, que é uma personagem muito interessante dentro da trama, que retrata como a inveja e o sentimento de se sentir insegura e incapaz e inferior faz com que você acabe não vendo o seu real propósito, não vendo a sua real capacidade. Porque a coadjuvante, ela é tão capaz de ser uma bailarina tão incrível quanto a protagonista. Mas muitas das vezes ela não consegue se ver naquele lugar porque ela acredita que ela só não é incrível porque a protagonista existe. Então existe uma parte da história ali que retrata muito essa questão da inveja. A minha música favorita foi Pray, da Klang. Gente, vocês têm que ouvir essa música. Ouça antes essa música e depois vai pra série. Quando finalmente essa música entrar em cena, você vai ficar, meu Deus, eu entendi o porquê a Jussara gosta tanto dessa música. Mas a trilha sonora inteira é impecável, é absurdo o trabalho que eles entregaram aqui em casar a história com a música e com a fotografia. Gente, é tudo muito lindo, é tudo muito lindo. E uma coisa que eu amo é que, assim como vários doramas que eu já assisti até hoje, existe um tom de comédia muito gostosinho aqui. Então, quando você tá meio triste, meio chateado com alguns acontecimentos na trama, você logo tá dando um sorrisinho, porque eles encaixam uma ceninha ali que vai te dar aquele alívio que você precisa pra não ficar uma tragédia, pra não ficar um trem super mórbido. É realmente um equilíbrio muito bom, que eu acho que os doramas sabem trabalhar muito bem. O equilíbrio entre você entregar uma cena emotiva, fazer o espectador se emocionar, mas também oferecer um certo conforto para que ele consiga continuar assistindo sem ter toda aquela aflição no coração, sabe? Enfim, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Assista Anjo do Amor. Eu tenho certeza que quando você assistir, você vai entender o que eu quero dizer pra você. É simplesmente uma das histórias mais lindas que eu já assisti. Eu sou apaixonada por anjos e por histórias que envolvem anjos, então já tem um certo apelo pra mim, mas eu tenho certeza que quando você assistir, você vai entender o que eu estou falando. Toda vez que alguém fala Anjo do Amor perto de mim, o meu coração já fica um pouquinho mais quentinho. Espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou, já deixa o seu joinha nesse vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!